Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, meus queridos irmãos telespectadores da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós falamos no programa passado, iniciamos sobre Betânia de Jericó, Betânia do Jordão, que fica a leste do Jordão, ou do outro lado do Jordão, referindo-se para quem está em Israel. Portanto, Israel fica a oeste da Jordânia, e quem está em Israel, que está a oeste, fica a leste, quando se refere à Jordânia. Eu queria começar o nosso programa de hoje ratificando algumas coisas sobre João o Batista e Elias. Quando Jesus fala lá em Mateus que João Batista é o Elias que devia voltar, isso procede. Isso procede por quê? Porque o profeta Malaquias, aqui no capítulo 3 do seu livro, ele diz assim: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Olha o que diz a nota de rodapé da tradução da Bíblia de Jerusalém sobre esse mensageiro diante de mim, que prepara o caminho. Ele diz assim: o precursor de Yahvé, como está em Isaías 43, a voz do que clamam do deserto, endireitai vossos caminhos, abri vossos caminhos, endireitai vossas veredas. Então, Malaquias já está complementando o que falou Isaías. Aí ele diz aqui: o precursor de Yahvé, já definido como identificado como Elias, em Malaquias 3:23, que diz assim, olha: eis que vos enviarei Elias o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Quer dizer, o profeta já fala que Elias ia voltar. Como é que Elias poderia voltar se ele já tinha sido visto, levado e viveu lá no tempo dos reis? Só poderia ser reencarnado. Mas você diz assim: você está forçando a barra. Não estou, não. Olha a pergunta que os sacerdotes, porque falava isso, e aqui o mesmo texto, referindo-se a essa informação, diz assim: esse texto se aplica como precursor de Yahvé, como está em Isaías 43, leia Isaías 43, que diz: a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Conforme está em Isaías 43, é isso aí. Agora, o que é que acontece? Testemunho de João, segundo João o Evangelista, falando do testemunho de João o Batista. Ele diz assim: quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar João, eles perguntaram: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Ora, a pergunta dos sacerdotes e levitas é porque eles desconfiavam, já tinham sido preparados que viria um Messias e viria um precursor, como nós vimos em Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3:23. Aí ele diz assim: eu não sou o Cristo. Aí lhe perguntaram: quem és então? És tu Elias? Olha,
Por que é que os sacerdotes e os levitas fizeram essa pergunta a João? Se todo mundo sabia que ele era alguém que estava batizando no Jordão. Como é que ele poderia ser Elias sem voltar? E se voltou, voltou como? A pergunta nos leva à conclusão que os sacerdotes e os levitas entendiam, como todo judeu entende, a reencarnação. Ele só poderia ser, és tu, Elias? Olha, por que ele não era? Porque eles conheciam a história de Elias, mas conheciam a história do espírito de garra, de denodo e de fé de Elias defendendo o monoteísmo, mas ele não conhecia Elias com aquele corpo de João o Batista. Por ser o Elias, ele disse, não sou. Perguntou, és o profeta? Que profeta é esse? Apoiado no Deuteronômio 18, 15, porque Deus diz assim, eu suscitarei dentre vós um profeta. Será que você é aquele profeta do Deuteronômio 18? E ele respondeu, não. E aí eles foram mais a fundo. Então quem és tu para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Fala, João, diz o que é que tu és. Diz alguma coisa sobre você mesmo. Olha a resposta dele. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele se identificou como mensageiro, precursor do Messias, como falava Isaías no capítulo 40, o grande profeta messiânico. Agora veja que coisa interessante. Vem os sacerdotes, os levitas, que entendiam e aceitavam a reencarnação, senão ia perguntar se ele era Elias. Porque se ele pudesse ser Elias, não podia ser ressuscitado, tinha que ser reencarnado. Ok? E agora ele diz que não é Elias, mas diz que é a voz do que clama no deserto. Eu não sou Elias, mas eu sou o mensageiro de Deus. Muito bem. Isso é o que diz Elias João dele mesmo, é o que pergunta os profetas, e ele diz assim, e por que você batiza se você não é o Cristo nem Elias? Por quê? O Cristo era o Messias. Elias voltaria para ser o precursor, então tem que batizar. Algum movimento estava acontecendo aí de acordo com os profetas, com as predições. Aí ele diz assim, eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Então, no dia seguinte, ele vê Jesus, se aproximou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o erro do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Era mais evoluído, porque a reencarnação, os nossos filhos são mais evoluídos do que nós, porque já existiam antes. Então observe quantos sinais da reencarnação. Mas não vamos ficar só com esses, não. Porque os fariseus tinham dúvidas. Os levitas tinham dúvidas. João disse que não era o Elias, mas disse que era o precursor. Ora, vamos tirar a dúvida com Jesus? Porque eu acho que Jesus sabe tudo. Tá certo? Havia um zum de que ele poderia ser Elias, porque estava esperando Elias, segundo Malaquias 3:23. Havia um zum que o próprio João levantou, dizendo que ele era a voz do que clama no deserto, como tinha falado Isaías, mas Jesus chega e passa limpo tudinho. Veja que ele diz assim, ao partirem, Mateus 11, 7 em diante. Ao partirem eles, aos discípulos, Jesus começou a falar a respeito de João às multidões. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas
vive nos palácios dos reis. Então, que foste ver um profeta, eu vos afirmo que sim. João disse que não era profeta, mas Jesus já disse que era. Vamos ficar com Jesus, tá ok? E mais do que um profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Quer dizer, Jesus repete o que João disse, que é a voz do que clama no deserto, predito ou profetizado por Isaías. Mas Jesus ainda adianta mais. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista, e no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Acabou a profecia em Israel, porque tudo que disseram a meu respeito, João fechou. Diz que é a voz do que clama no deserto, mas ele é mais alguma coisa. Ele é um mensageiro do Senhor. E tem mais alguma coisa que ele é. Se você quiser acreditar, muito bem, se não, o problema é seu. Ele é o Elias que devia voltar. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho que depois de Jesus, não resta dúvida de que Elias, como Malaquias predisse, foi o Elias que foi enviado para antes que viesse Jesus, antes que viesse o Messias, e João confirma que ele é o que disse o profeta Isaías. E Jesus fecha as dúvidas para levitas, para sacerdotes, para cristão, para todos nós que não podemos negar essa verdade que Jesus trouxe para mostrar que a reencarnação não é uma criação do espiritismo, nem dos próprios hindus ou metempsicose grega e companhia limitada, mas é sobretudo um ensinamento feito pelo próprio Cristo. Não saia daí que num minuto nós estaremos de volta, ok? Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.